Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E hoje é dia de análise, hoje é dia de informação, hoje é dia de vídeo tático para você, torcedor, que gosta sempre dessa análise tática, esse olhar mais crítico sobre o futebol. Mas antes da análise, falaremos aí de dois acontecimentos. Primeiro, hoje o Vasco jogou contra a equipe do Fluminense pelo Campeonato Carioca da categoria feminina e acabou empatando. As meninas tinham perdido o primeiro jogo por 2-0, empatou com o Fluminense em 1-1 e estão fora do Campeonato Carioca da categoria. As meninas que conseguiram acesso esse ano, né, para a Série A2, mas não conseguiram passar do Fluminense. Teve gol polêmico aí, o gol do Vasco anulado erroneamente, né? Um impedimento que não existiu, mas mesmo assim, e seria 2-1, o Vasco não conseguiria empatar no agregado. Então tá eliminado aí as meninas da Colina do campeonato estadual da categoria. E falando sobre base, o Vasco da Gama, né? Que na verdade já não tá na base, porque o Vasco tá jogando com sub-20, mas já é quase um profissional, Brasileirão sub-23. Na próxima segunda-feira, o Vasco enfrentará a equipe do Santos lá no CT Rei Pelé, às 15 horas, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ontem a CBF divulgou a tabela aí e o Vasco terá esse importante confronto pelo Brasileirão de Aspirantes. Boa sorte aos meninos aí, comandados pelo Ramon Lima. O GB tá aí presente, o Lucas Zucarello, entre outros, o Bruno Lopes, o Cauã Coutinho, um time cheio de boas promessas. Joga aí para buscar uma vaga, é jogo único, viu, gente? Joga aí para buscar uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E agora, falar sobre tática, falar sobre análise. Por quê? O Vasco vai enfrentar a equipe do Fortaleza buscando quebrar mais uma marca negativa, né? O Vasco há muito tempo não sabe o que é vencer a equipe do Fortaleza na casa do Fortaleza. Foram 7 vezes, né? A última vez que o Vasco venceu lá foi 1-0 em 2003 com gol de Marcelinho Carioca, segundo informações do GE. Desde lá o Vasco enfrentou o Fortaleza 7 vezes. O Fortaleza venceu 3 jogos e os outros 4 terminaram empatados lá. Só que aí tem uma situação. Vai ser um jogo contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro de 2020. Acho que o GE deixou aí algo, na verdade, sem ter essa informação, né? Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E hoje é dia de análise, hoje é dia de informação, hoje é dia de vídeo tático para você, torcedor, que gosta sempre dessa análise tática, esse olhar mais crítico sobre o futebol. Mas antes da análise, falaremos aí de dois acontecimentos. Primeiro, hoje o Vasco jogou contra a equipe do Fluminense pelo Campeonato Carioca da categoria feminina e acabou empatando. As meninas tinham perdido o primeiro jogo por 2-0, empatou com o Fluminense em 1-1 e estão fora do Campeonato Carioca da categoria. As meninas que conseguiram acesso esse ano, né, para a Série A2, mas não conseguiram passar do Fluminense. Teve gol polêmico aí, o gol do Vasco anulado erroneamente, né? Um impedimento que não existiu, mas mesmo assim, e seria 2-1, o Vasco não conseguiria empatar no agregado. Então tá eliminado aí as meninas da Colina do campeonato estadual da categoria. E falando sobre base, o Vasco da Gama, né? Que na verdade já não tá na base, porque o Vasco tá jogando com sub-20, mas já é quase um profissional, Brasileirão sub-23. Na próxima segunda-feira, o Vasco enfrentará a equipe do Santos lá no CT Rei Pelé, às 15 horas, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.
Ontem a CBF divulgou a tabela aí e o Vasco terá esse importante confronto pelo Brasileirão de aspirantes. Boa sorte aos meninos aí, comandados pelo Ramon Lima, o GB tá aí presente, o Lucas Zucarello, entre outros, o Bruno Lopes, o Cauã Coutinho, um time cheio de boas promessas. Joga aí para buscar uma vaga, é jogo único, viu, gente? Joga aí para buscar uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E agora, falar sobre tática, falar sobre análise. Por quê? O Vasco vai enfrentar a equipe do Fortaleza buscando quebrar mais uma marca negativa, né? O Vasco há muito tempo não sabe o que é vencer a equipe do Fortaleza na casa do Fortaleza. Foram 7 vezes, né? A última vez que o Vasco venceu lá foi 1-0 em 2003 com gol de Marcelinho Carioca, segundo informações do GE. Desde lá o Vasco enfrentou o Fortaleza 7 vezes. O Fortaleza venceu 3 jogos e os outros 4 terminaram empatados lá. Só que aí, enfim, o Vasco vai tentar aí quebrar essa escrita de 3 jogos e 3 derrotas e 8 empates lá dentro do Castelão contra a equipe do Fortaleza. E a gente já sabe que quebrar tabu é com Rafael Paiva. E o Vasco terá na zaga 2 jogadores que não vêm rendendo tão bem assim. Maicon e Léo. Ambos já fizeram 20 jogos juntos. O aproveitamento dos dois não é tão bom. Não é tão bom. 41% quando Léo e Maicon estiveram em campo. O Vasco teve aí, com Léo e Maicon, 7 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Para você ter uma ideia, a única formação até então, em 2024, que não perdeu jogos, as únicas formações que não perderam jogos em campo foi João Vitor, Medel e Léo, quando o Vasco jogava lá com 3 zagueiros, com o técnico Ramon. Também Cabasso e João Vitor, ou Cabasso e Zé Vitor, que fizeram 2 jogos, ou Robert Rojas e Léo. Rojas, Medel e Léo foram aí as zagas, além de João Vitor e Medel, que não perderam no ano, segundo o espião estatístico. João Vitor, dos que estão no Vasco, João Vitor e Maicon, os que menos perderam, 9 jogos, aí 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É uma zaga que não inspira muita confiança. Por que eu falo que não inspira muita confiança? Maicon e Léo são jogadores que já se mostraram inseguros durante a temporada. E aí eu falo, o técnico Rafael Paiva já disse que não utilizar o Luiz Gustavo porque a margem de erro na zaga é muito menor do que a margem de erro na frente. Por exemplo, a Alegria tem tendo chance porque ele está jogando lá na frente. E o Rafael Paiva tem essa tese que se o zagueiro errar, é complicado, porque a margem de erro praticamente não existe. Errou ali, está na frente do Léo Jardim, ou vai tomar gol, o Léo Jardim salva. Mas mostra que a zaga do Vasco hoje, que é um grande problema e um grande erro da gestão Pedrinho, junto com o Marcelo Santana, não ter trago nenhum zagueiro para esse final de temporada, porque o Vasco sofre. E quando o Léo e Maicon estão em campo, o Vasco tem uma instabilidade da defesa. Aí a gente depende muito dos laterais, dos volantes e também de uma solidez defensiva com que a equipe do Vasco consiga defender melhor quando os dois estão em campo. Então é complicado, acho que tem que treinar algumas situações, principalmente de posicionamento, para que o Vasco não sofra tanto quando os dois estão em campo, mas sempre dá aquele medinho, porque quando um erra, é sempre complicado, né? A situação fica complicada ali na zaga. E aí muita gente me perguntando, como vencer a equipe do Vojvoda? O Vasco precisa primeiramente fortalecer o seu meio de campo. O Vasco tem jogado muito espaçado, e é o que eu sempre falo, o Vasco precisa voltar a jogar junto, aproximado. Um time que trabalha melhor a bola, que tem um pouquinho mais de posse de bola. Isso é o que o Vasco precisa. Se o Vasco não consegue fazer esse jogo de posse de bola, esse jogo de um time que controla, esse jogo de um time que está aproximado, o Vasco vai ter muita dificuldade para poder ganhar o seu jogo. Então essa é a grande dificuldade que o Vasco vem tendo nos últimos jogos, principalmente quando está jogando fora de casa. Por quê? Porque é um time que está espaçado, jogadores que têm aí a dificuldade de estarem mais próximos dentro de campo, e faz com que a equipe tenha uma instabilidade e dê mais espaço para o adversário. Principalmente a equipe do Fortaleza, que é uma equipe, desde que o Vojvoda assumiu,
que se notabilizou por ter um meio de campo muito forte. Um time que trabalha bastante a bola no meio de campo e aí busca principalmente o Lucero ou os jogadores de lado de campo, quando tá jogando o Iago Pikachu, quando tá jogando o próprio Marinho. Enfim, o Machuca também é um jogador que também faz muito bem esse corredor. Os laterais apoiam bastante, principalmente os laterais do lado esquerdo, seja o Bruno Pacheco, seja o próprio Felipe. Enfim, o Vasco precisa estar próximo. Se jogar espaçado, assim como foi no jogo contra a equipe do Botafogo, sem um pouquinho mais de pegada no meio de campo, o time vai ter uma dificuldade muito grande para poder vencer a partida no estádio do Castelão. Enfim, Rafael Paiva terá aí o treino nesta tarde contra a equipe do Ceará, no CT do Ceará, para poder definir qual será a sua escalação e o modelo de jogo contra a equipe do Fortaleza. Então é isso, tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas e valeu, tamo junto.